Então, traçando o gráfico da função de transferência, a gente sabe que esse circuito que nós trabalhamos é um comparador com esterese inversor. Então, aqui em valores de tensão de entrada muito baixos, a saturação vai ser positiva, então o sinal vai estar aqui em cima, tensão de saída, e ele só vai alcançar a esterese superior lá em mais 5,05 volts. Então, vamos ter aqui esse gráfico onde ele vai aqui passar o zero e vamos supor que o mais 5 volts seja aqui. Então, ele vai cair somente quando chegar aqui. Então, aqui está a nossa esterese superior e daqui para frente ele fica com a tensão de saída negativa. Então, teremos aqui esse gráfico da função de esterese do nosso circuito. E já a esterese inferior é de 1,5 volt. Então, vamos supor que 1,5 volt esteja aqui. Então, nós vamos ter o gráfico vindo até aqui. Então, até 1,5 volt ele continua negativo. Quando chega em 1,5 volt, o sinal sobe e fica na saturação positiva. Então, aí teremos essa função de transferência. Então, vejam que agora a nossa esterese ela ficou deslocada, ela não está mais no meio do gráfico em volta do 0 volts, mas sim deslocada, com a esterese superior aqui valendo pouco mais que 5 volts e a esterese inferior valendo pouco mais que 1,5 volt. Então, essa foi todo o cálculo e toda a teoria envolvendo as fórmulas para encontrarmos as equações do comparador como esterese inversor. E agora, nada mais justo do que terminar essa aula conferindo na prática, montando exatamente este mesmo circuito na prática e vendo se os valores realmente batem ou não com tudo isso aqui que estamos vendo. Na prática, o que a gente vai fazer para obter esses 4 volts? Poderíamos usar uma outra fonte, mas a gente já está usando duas fontes, né? Uma de mais 10, outra de mais 10 para fazer a fonte simétrica e precisaria de uma terceira fonte para obter esses 4 volts aqui, o que não é muito usual. O que a gente vai fazer então no lugar aqui de uma fonte realmente de 4 volts é colocar um potenciômetro, onde vamos ajustar a tensão dele para 4 volts. Então no lugar aqui dessa fonte, vou sair um pouquinho aqui do enquadramento para poder desenhar melhor. No lugar aqui dessa fonte de 4 volts, o que nós vamos colocar será um potenciômetro, onde vamos ligar aqui em mais VCC, que é mais 10 volts nesse caso, e aqui menos VCC, menos 10 volts, e vamos ajustar aqui o cursor do potenciômetro para 4 volts. Um detalhe que é muito importante quando a gente faz esse tipo aqui de arranjo com o potenciômetro é que é muito importante que o valor do potenciômetro ele tenha uma resistência bem inferior ao valor dos resistores que eu estou utilizando aqui no R1 e no R2. Porque se o valor do potenciômetro tiver resistências nas mesmas grandezas, né, de valores próximos aos resistores que eu estou usando no R1 e no R2, o potenciômetro vai interferir no funcionamento do circuito e eu não vou conseguir obter os valores calculados. Para que isso não aconteça, então, o ideal é que o potenciômetro tenha um valor muito menor. No caso aqui, nós vamos usar na aula um potenciômetro de 5K, 5 kΩ. Se fosse de 1 kΩ, melhor ainda, ele iria interferir ainda menos. Bom, então tendo essa dica dada muito importante sobre o valor do potenciômetro ter que ser muito menor que o valor das resistências, por isso mesmo que eu usei aqui resistências na ordem das centenas de quilôohms, justamente porque eu ia usar um potenciômetro na ordem da unidade dos quilôohms, para que ele interfira o mínimo possível no comportamento do circuito. Vamos então finalmente ver na prática o funcionamento desse circuito. Bom pessoal, então aqui está o nosso circuito, usando o LM358, como você já sabe. Eu tenho aqui esse potenciômetro da direita,
é o que eu ajustei para 4 volts. Então aqui eu vou ter 4 volts, já fiz esse ajuste previamente. Aqui eu tenho os resistores de 100K e de 470 kΩ, e a realimentação aqui positiva também já nesse circuito. Eu tenho aqui esse segundo potenciômetro que está na entrada do amplificador operacional, que é para eu variar a tensão que entra. Eu consigo ver a tensão que está entrando, justamente ali na entrada inversora, na entrada do comparador, através desse multímetro aqui. Na saída do comparador, eu tenho aqui o outro multímetro medindo a tensão de saída. Fonte simétrica, estou usando de 11 volts, justamente por aquela perda de 1 volt, 1,5 volt que eu tenho na saturação positiva e negativa. No caso aqui, vocês já veem que a saturação positiva não está em 10 volts, mas sim em 9,59, o que é absolutamente normal. Nós já explicamos isso em outras aulas do curso. Então a ideia aqui é que a gente vá subindo a tensão de entrada através desse potenciômetro para ver justamente quando que a tensão de saída vai cair. Pelos nossos cálculos, a tensão de esterese superior é em 5 volts, então a tensão de saída tem que saturar negativamente quando chegarmos ali na casa dos 5 volts. Então, vamos ver. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, e chegou em 5 volts, a tensão de saída do nosso comparador saturou negativamente lá, menos 10 volts. Está dentro do calculado. E aí eu posso continuar subindo a tensão de entrada, que a tensão de saída não muda mais, está saturada. A tensão de saída só vai voltar agora a saturar positivamente quando a tensão de entrada cair até a esterese inferior, que, como vimos, é na casa de mais ou menos 1,5 volt. Então, vamos ver o que vai acontecer quando chegar perto de 1,5 volt. Saturação aí continua negativa, em 3 volts ainda. 1,54 volts ainda está negativa. Desci rápido demais, né? Mas a gente viu que quando caiu de 1,5 volt, a saturação voltou a ser positiva, exatamente como tínhamos calculado anteriormente no quadro. Então vamos subir até 5 volts novamente. Veja lá, saturação negativa. Vamos cair até a casa de 1,5 volt novamente. Veja lá, baixou de 1,5 volt, a saturação já foi positiva. Comprovando então o funcionamento dos cálculos que fizemos na teoria e da fórmula que deduzimos. Só para mostrar aqui o circuito mais perto para vocês. Deixa eu tirar aqui os multímetros, já que não vou usá-los mais. Aqui o circuito mais de perto para vocês. Estou usando o amplificador operacional, o LM358. E o circuito é o mesmo que usamos em aulas anteriores. Caso você tenha dúvida, poderá aí visualizar as aulas anteriores. Mas é o circuito com LM358 que já estamos acostumados. E apenas aí para demonstrar que eu tenho uma tensão de 4 volts ali no potenciômetro, que é o meu VF, eu vou medir a tensão aqui no resistor. Vocês vão ver que, olha lá, tenho 4,1 volt, tenho 4,1 volts, o que comprova aí o nosso ajuste que fizemos com esse potenciômetro, que é, como eu disse, um potenciômetro de 5 kΩ. Maravilha? Então agora a gente vai, para finalizar, ver a função de transferência desse circuito aqui, o seu funcionamento no osciloscópio. Bom, pessoal, eu coloquei agora na entrada um sinal aqui do gerador, que tem 16 volts de pico a pico, 8 volts de pico e 60 Hz. Na entrada do nosso circuito é esse sinal aqui que vocês estão vendo de amarelo, que eu liguei no canal 1 do osciloscópio. Vou até aproximar o osciloscópio agora, já que a gente já viu ali
o sinal do gerador. Vamos focar aqui no nosso amigo osciloscópio. E em azul eu tenho o sinal da tensão de saída do meu amplificador operacional, como a gente está vendo. E a gente pode conferir exatamente aí no osciloscópio justamente a esterese, né? Nós podemos ver aqui a esterese superior. Eu tenho aqui 5 volts por divisão nos dois canais, então a esterese superior está dando bem aqui em cima da primeira divisão, que é quando o sinal de entrada sobe até 5 volts, é quando o sinal de saída cai para saturação negativa, conforme comprovamos nos cálculos. E ela fica lá embaixo até que a tensão de entrada em amarelo cai até 1,5 volt. Nesse momento, a tensão de saída sobe. Então aí está comprovado o que vimos, né? E se a gente vir aqui mais uma vez no modo XY, nós vamos ver justamente aqui a função de transferência. Então eu tenho 5 volts por divisão. Vejam aí que a esterese inferior, o sinal sobe aqui por volta de 1,5 volt e ele cai por volta aqui de 5, exatamente uma divisão depois do centro. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário. Essas aulas dão sempre muito trabalho para serem feitas e planejadas e preparadas e tudo mais. Então, peço que vocês valorizem o nosso trabalho. Se possível, nos apoie. Nós temos aí na descrição como você pode apoiar este projeto do GV Ensino. E eu vejo vocês na próxima aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!